Início do mês chegou! Outubro tá na área e com ele vem o fechamento do nosso mês, ver se a gente teve prejuízo, ver se a gente teve lucro, não é verdade? E para isso a gente tem que ficar atento às nossas despesas, as despesas fixas e as despesas variáveis. Bem-vindo ao programa Fechando as Contas, pessoal. Eu sou Evaristo Júnior e o tema, despesas. Despesas fixas, despesas variáveis. Eu tô com despesa demais. A minha empresa tem muita despesa. E aí? Você sabe quais são essas despesas? Você sabe o que são despesas fixas, o que são despesas variáveis? Você categoriza as suas despesas aí na sua empresa? Você tem gerenciador financeiro que você alimenta ele, né, dá baixa nas suas despesas através dele? Bom, tudo que eu disse aqui é essencial, tá, para você gerir bem a sua empresa, né? Para você ter uma gestão eficiente aí na sua empresa, tá? Por quê? Por causa dos números, né? As informações elas não podem se perder ali no decorrer do mês, tá? Então, com uma ferramenta útil, né, essencial, importante, que te dá números certos, a facilidade, né, na gestão ela aumenta, né? Fica mais fácil você gerir o seu negócio com resultados certos, né, com números certos, tá? Então a dica que eu sempre dou é ter um gerenciador financeiro aí na sua empresa. Não é isso o tema de hoje, depois a gente fala sobre o gerenciador, a gente vai fazer uma aula só sobre isso. A aula de hoje é despesas, tá? Então vamos lá. Despesas fixas, variáveis e os custos variáveis, tá? Vamos começar pelos custos variáveis, porque esses custos variáveis costuma-se ser o seguinte: eles colocam, a maioria das pessoas colocam custo variável, tá? Que engloba o que? As despesas variáveis e o custo da mercadoria vendida. Eu não gosto de fazer isso. Por quê? Porque você não tem ali o resultado certo de quanto você gastou na sua mercadoria. Então, você não tem o CMV ali. Então, eu separo, tá? Então, na hora que você ouvir falar de custos variáveis, você separe. Separe as despesas variáveis, que é que eu vou te falar agora o que é, e separe o seu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, tá? Então, o custo da mercadoria vendida é tudo aquilo que você pagou aos seus fornecedores, tá? Toda a mercadoria que você comprou aí na sua empresa, tá? Se você comprou no mês passado e gerou um boleto que você está pagando esse mês, beleza, aquele boleto que você está pagando é um CMV, né, da categoria de CMV, custo da mercadoria vendida. Se você comprou à vista, esse mês eu comprei a mercadoria que eu comprei à vista, CMV, tá? Independente. Tudo que você colocou dentro da sua empresa, que você pagou, né, que você colocou ali, que você pagou de mercadoria que você vai revender, custo da mercadoria vendida, o famoso CMV, tá? Então, separe, quando alguém fala custo variável com você, você fala, mas é despesa variável ou CMV, tá? Então, se você tem aí na sua empresa, se você tem lá o custo variável, separa, tá? Separa seu CMV da sua despesa variável. Então, já falando de despesa variável, vamos lá. Despesa variável, tudo aquilo que varia conforme a sua venda, tá? O que é que varia conforme a sua venda? Na maioria das vezes, né, quase todas as empresas têm essas três coisas que eu vou falar para você, essas três despesas. Talvez na sua empresa pode existir mais,
tá? Que varia conforme a sua venda. Então você tem que olhar para a sua empresa, o que varia conforme a minha venda, né? E categorizá-la como despesa variável. Rotineiramente, todas as empresas têm Simples Nacional. Quanto mais se vende, mais você paga, né, o imposto. Comissão de funcionário, algumas empresas têm, outras não, mas se você der comissão aos seus funcionários aí, também é despesa variável. Por quê? Porque tem mês que o funcionário vende mais, tem mês que o funcionário vende menos. Então, baseado nas vendas, essa despesa ela tende a aumentar ou diminuir, tá? Taxas de cartão de crédito e débito, né? Também, né? Elas variam conforme a sua venda. Se você vende mais naquele mês em cartão, as suas taxas vão ser maiores. Se você vende menos no outro mês, as taxas vão ser menores. Mas atenção, pessoal, olha só. Aquela maquininha de cartão que você tem aí, o aluguel dela é despesa fixa, tá? Porque é um aluguel, tá bom? Então, você separa. A despesa variável são as taxas, tá? Se você vendeu lá R$10 num produtinho a R$10, a sua operadora, ela te cobra 1%, então esse 1% vai ser, acho que é 10 centavos, né? Vai ser retirado daqueles R$10 ali, tá? Então, isso aí é a despesa variável. Enquanto a taxa, né, a taxa cobrada do aluguel é despesa fixa. A não ser que a sua operadora, não sei se existe isso ou não, né, a minha pelo menos aqui é fixa, ela te cobre também conforme as suas vendas. Se aumenta, aí sim é despesa variável. Se o seu aluguel da sua máquina aumenta e diminui conforme a sua venda, beleza, despesa variável. Se não, é valor fixo, despesa fixa, tá bom? Então, a maioria das empresas tem essas três aqui, tá? Que é o Simples, a comissão e as taxas de cartão. Sua empresa pode ter mais. Por exemplo, se você gasta, se você usa energia para produzir alguma coisa, né? Ou, enfim, ou água, né? Para produzir alguma coisa, né? Um lava-jato, por exemplo, que usa mais água ou menos água determinado mês, ou se o seu caso for energia, se ela varia muito, aí sim, né? Despesa entra na classe da despesa variável. Mas na maioria dos casos, essa variação é muito pouca, tanto de água quanto de energia, né? Então, despesa fixa, tá bom? Volto a repetir, a não ser que ela varie muito. Num mês você paga 500, no outro mês você paga 200. Por quê? Por causa da sua produção, por causa da sua venda. Aí sim, despesa variável. Agora, se não, despesa fixa. Falando nela, então, despesas fixas. Aquelas despesas que elas não variam conforme a sua venda. Faça chuva, faça sol, de dia, de noite, aquelas despesas estão ali. Se você tiver fechado, ficar fechado um mês, não tem problema. Aquela despesa no outro mês vai estar ali. Se você não vender nem R$1, aquela despesa vai estar ali. Que é o quê? Água, luz, telefone, internet, aluguel, tá? A conta de energia e a conta de água costuma variar um pouquinho, né? Todos os meses elas não vêm assim aquele valor certo, né? Não. A minha conta de energia é R$250, ponto final. Não é, né? Ela varia sim, 250, 260, 230, variação pouca, né? Mas todo mês você tem que pagar ela, né? Então, despesa fixa, tá? E você não deve unificar as suas despesas, tá? Não, tudo é despesa, não importa se é fixo ou variável, eu coloco tudo junto aqui, tá errado, tá? Por que tá errado? Porque esse resultado essa rotina que você está usando, ela vai mascarar
os seus resultados. A leitura dos números, ela não vai ter a efetividade necessária lá na hora de você fechar o mês. Que agora, início do mês, a gente está no início de outubro, né? Então vamos fechar o mês de setembro. Se tiver tudo bagunçado ali, aquele despesa fixa no lugar de variável e vice-versa, vira uma bagunça e aí você não vai conseguir ver o resultado certo da sua empresa, se ela deu prejuízo ou se ela te deu lucro, tá? Por isso que é importante você categorizar todas as suas despesas, tá? Todas elas. Para quê? Para ter números certos, para você, quando chegar no início do mês, você fechar o seu mês e você ter resultados assertivos, tá? Para quê? Que aí com o seu resultado certo, você vai conseguir precificar melhor, tá? Você vai conseguir ter uma margem de contribuição boa, vai conseguir ter lucro na sua empresa, tá? Então, as despesas fixas, variáveis, todas elas, né, na verdade, têm peso importantíssimo na hora de você ver os seus resultados, tá bom? E como que eu vou fazer para categorizar, para colocar as despesas no lugar certo, né? Então, vamos lá. Trouxe alguns exemplos aqui, tá, pessoal? Das despesas, deixa eu achar aqui. Ah, tá. Bem, por onde começar, né? Eu já disse isso no início do vídeo, tá? Por onde começar? Comece tendo um gerenciador financeiro, tá? Eu sempre digo que o gerenciador financeiro é a nossa melhor ferramenta para a gestão de qualquer negócio, tá? Porque ali os números não se perdem, tá? Se você colocar numa planilha de Excel, por exemplo, também é uma boa ferramenta, mas vamos supor que você esqueceu de salvar aquilo, né? Vamos supor que de repente dá um pico de energia aí e você perdeu aquelas informações. Aí até você lembrar daquilo, ou será que eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Então assim, por isso que o gerenciador é importante, porque a partir do momento que você coloca a informação nele, já está ali, está gravada. Grava na hora, você não precisa apertar botão nenhum. Tá? Ao tempo que no Excel, por exemplo, você tem que apertar para salvar. No seu caderninho aí, você pode esquecer, porque não é toda hora que você tá ali, talvez você tá fazendo alguma coisa, cabeça em outro lugar e na correria pagou aquilo ali, esqueceu um abraço, seu número já vai ficar errado, tá? Então o gerenciador é bom por isso, tá? Você não consegue esquecer de nada, tá ali o que você tem que pagar, tá ali a informação que você recebeu dos caixas fechados, do cartão, suas receitas, suas despesas, estão todas ali, tá? Então, e é barato, tá? Não é caro, tem gerenciador a partir de 20 reais, tem um muito bom que é 27 alguma coisa, se eu não me engano. É uma despesa fixa que você vai ter por mês, tá? Mas em contrapartida, o tanto que isso vai te ajudar, você não tem noção. Eu, pelo menos, não sei viver sem um gerenciador financeiro mais. Por quê? Porque é todos os dias, aquilo virou uma rotina, aquilo é uma rotina na sua gestão. E para uma gestão eficiente, o gerenciador é essencial. Bacana? Então, beleza. Vamos lá categorizar as suas despesas fixas, né? Como que você categoriza as suas despesas fixas? Primeiro, você tem que fazer um plano de contas. O que é um plano de contas, gente? É um documento, é uma planilha, aí sim, pode ser uma planilha, pode ser um documento no Word, ou até mesmo escrito, né? Mas é um documento que ali naquele documento está especificado todas as suas despesas do mês, né? É como se fosse uma norma, uma regra, tá? Estão ali todas
todas as suas despesas e receitas, tá? Aí, com esse plano de contas na mão, você vai colocar essas categorias lá no gerenciador financeiro. Mas vamos supor que você não tem, não quer, enfim, tá lá no Excel ou qualquer outra ferramenta que você tenha, beleza. Tenha esse plano de contas que são as categorias das despesas e das receitas, tá? Eu não sei em qual período você vai estar assistindo esse vídeo, mas amanhã tem uma live sobre isso, tá? Sobre o plano de contas e as despesas da sua empresa, tá? Então procura na nossa página e no nosso perfil do Instagram ou lá no YouTube que você vai encontrar, tá? Essa live ela vai ficar gravada. Então, vamos lá. Vamos aos exemplos, né? Começando pelas receitas, tá? Vamos lá. Você vai categorizar da seguinte maneira. Caixa fechado. Fechou seu caixa. Caixa fechado. Dinheiro. Tudo que entrou em dinheiro no seu caixa. Seja ele vendas do dia ou recebimento de crediário, se aí na sua empresa houver, tá? Então, essa é a primeira categoria, né? Caixa fechado, dinheiro. E depois você categoriza os outros meios de pagamento. Cartão de crédito, recebimento de cartão de crédito. Cartão de débito, recebimento de cartão de débito. Isso, pessoal, que eu estou falando, igual aqui, cartão de débito, recebimento de cartão de débito, é porque lá na planilha você tem que fazer isso, tá? Numa coluna você coloca, ou no Word, ou no seu caderno, enfim, onde você for fazer, você coloca, e aí coloca lá o sinalzinho de igual, e é isso aí. Cartão de débito, recebimento de cartão de débito, de crédito, recebimento de cartão de crédito, e assim por diante, conforme as suas receitas aí. Pix, recebimento de Pix, duplicata, recebimento de duplicata, tá? Nesse documento, por quê? Para você não variar. Uma hora você coloca uma coisa, outra hora você coloca outra. Por isso que é um plano de contas, é um documento, por causa disso, né? A partir do momento que você fizer isso, que todos os dias você fizer isso, aquilo já vai ficar gravado na sua cabeça, você não vai precisar nem olhar. Mas enquanto você não adquire essa rotina, olha lá no seu documento que você fez. Não, rapaz, esqueci aqui o cartão, em qual categoria se encaixa, vai lá, opa, não, aqui é simples, é cartão de crédito, legal, ponto final, tá? Então as receitas são essas daí, né? Conforme você tiver qualquer tipo de receita aí, categorize, tá? E coloque ali a descrição do que é, tá? Vamos lá então, despesas variáveis, você vai fazer a mesma coisa, né? Então você vai lá colocar despesas variáveis também, DVO, despesas variáveis operacionais, tá? Porque tem uma outra classe de despesa e de receitas que aí se enquadra em receitas não operacionais e despesas não operacionais. Mas isso a gente fala numa outra oportunidade ou aqui no final da aula também, tá? Então vamos lá. Despesa variável, comissões. Então você dentro de despesa variável, comissões, pagos, vendas para funcionários, tá? Aí, outra categoria dentro de despesas variáveis, tá? Simples Nacional. Então, valores pagos de impostos de Simples. Se você paga um outro imposto, também é ali despesa, paga, imposto, tal. Beleza? Taxas de cartão. Também, coloca lá, taxa da operadora tal, se tiver mais de uma máquina, né, de cartão, taxas operadora de tal operadora, taxas de tal operadora, se tiver mais de uma, né, se tiver uma, beleza, é o que eu recomendo, na verdade, você ter só um POS, né, uma maquininha. Por quê? Porque se você tiver mais de uma, você vai pagar aluguel de 2, de 3, e aí mais despesa fixa. Então, a despesa a gente sempre tem que cortar, tá, pessoal? Eu vou chegar na despesa fixa, a gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Continuando categorizando as suas despesas aí.
Agora vamos às despesas fixas, tá? Chegou nas despesas fixas, você vai categorizar da seguinte forma. Encargo social, FGTS que você paga é fixo, não é? Você tem funcionário, todo mês você paga isso, não paga? Fixo, então, guia de FGTS pago funcionários. Energia, conta de energia, se quiser colocar o operador aí, que faz a transmissão, né, que faz a sua energia aí do seu estado, beleza. Aluguel, pago a fulano de tal. Água, folha de pagamento, prolabore, contador, isso tudo por linha. E na frente a descrição. Descrição simples. Contador, fulano de tal. Taxas bancárias, taxas pagos a banco tal. Também aconselho a ter um só, máximo 2. Por quê? Despesa fixa. Querendo ou não, é 40, 50, 100, dependendo do banco, daquela cesta de produtos lá. Despesa, tá? Manutenções diversas. Sempre tem uma manutenção para você fazer. Papelaria, tá? Materiais de consumo para limpeza, para o café da tarde, enfim, não sei o que você tem aí, né, na sua empresa, qual a sua rotina. Mas tudo que for fixo vai entrar dentro dessa categoria de despesa fixa e aí você vai lá, cada uma dessas despesas você coloca a descrição e na hora que você for dar baixa é aquela despesa que você vai lançar, tá? Aqui tudo que for fixo e não variar, você vai colocar aqui. Ah, mas tem mês que a minha papelaria dá R$50, tem mês que dá 20, dá 10 ou não dá nada. Não é variável? Não, não é variável. Porque você tem que ter ali uma base de quanto você vai gastar. Porque todos os meses você vai precisar de alguma coisa. Entendeu? Não pode ter uma variação muito grande. Mas coloque ali nas suas despesas fixas, por mais que você não vá gastar, coloque nas suas despesas fixas ali pelo menos uma base, tá? No seu plano de contas ali. E o que é interessante também, pessoal, no plano de contas, é você colocar quais são as suas despesas de hoje, tá? Se tiver numa planilha no Excel, melhor ainda, mas se tiver em outra plataforma, em outro programa, você coloque também, né? Ou some, ali não sei se você vai usar um caderno, ou algum aplicativo no celular de texto mesmo, tá? Mas coloque as despesas na frente também, que vai te ajudar bastante, tá? Mas o importante aqui é você categorizar essas despesas, elas estarem dentro de uma dessas categorias. Custo da mercadoria vendida, que é tudo aquilo que você vende, né? Duplicata de tal fornecedor, custo da mercadoria vendida. Comissão de funcionário, despesas variáveis. Água, luz, telefone, despesa fixa, tá? Porque vai ficar muito melhor, vai ficar uma mão na roda na hora de você fechar o seu mês, lá no início do mês que você encerrou, tá? Importante, tá? Depois que você tiver todo esse plano de contas, você tiver tudo isso lá dentro do seu gerenciador, volta a bater na tecla do gerenciador, olhe com carinho, aí vasculhe a internet aí atrás de você não vai se arrepender, você vai ver como fica fácil a sua gestão, tá? Todos os meses, pessoal, importante, todos os meses, tá? Você compare as suas despesas em relação ao mês anterior e em relação ao ano anterior. Analise isso. Aumentou? Por que aumentou? Ache o motivo e encontre soluções para diminuir alguma despesa. Ah, eu tenho um funcionário a mais. Pô, beleza. Você teve que contratar um funcionário a mais? Então, por isso que a sua folha de pagamento aumentou. Por isso que o seu FGTS aumentou. Legal.
consequentemente, aí também as vendas vão ter que ter aumentado, né? Senão não faz sentido você contratar uma pessoa a mais, né? Mas enfim, minha conta de energia aumentou R$100 de um período para o outro. O que está acontecendo aí? Será que não está tendo um roubo de energia aí por terceiros ou por um equipamento que não está funcionando bem? Então, acha aquilo. Conta de água. Nossa, minha conta de água veio um horror de caro. Não é um vazamento, que está acontecendo aqui? Então, sempre de olho nas despesas. E olha só a importância de você ter esses números. Se você não tiver esses números, se você não souber desses números, você vai analisar, você vai saber quanto que deu no mês passado, no ano passado, como? Você não consegue achar, você não consegue saber, né? Por quê? Tudo bagunçado, você não anotou em lugar nenhum, não tem nenhum tipo de informação sobre isso. Esse mês passado deu 5, 10, esse mês deu 15, 20, aumentou, e aí? De onde veio? Você não tem informação? Por isso que um monte de empresa fecha. Porque não tem informações básicas, essenciais, né? Despesas, você tá pagando, cara. Todo dia você tem que pagar alguma coisa. Agora tá no início do mês, ó, já tá na hora de pagar funcionário. E aí? Você vai pagar e simplesmente não vai informar isso em lugar nenhum? Então, importante, tá? Se você não tem essa rotina, comece agora mesmo, enquanto você não tá aberto ainda, porque se você continuar, se você não faz isso e continuar, daqui a pouco você fecha, tá? E outra coisa, as despesas, elas são importantíssimas na hora de você precificar, né? Porque em cima da sua margem de contribuição ali, você vai ver se a margem de contribuição vai dar para você pagar as suas despesas fixas, né? Se não der, opa, estou precificando errado, estou dando comissão a mais, tá? Então, fique de olho nisso aí, tá? Falta de números ocasiona em precificação errada e prejuízo para a empresa, tá? Prejuízo para você, tá bom? Então, tem aí as suas despesas fixas, variáveis e o custo da sua mercadoria vendida, tá? Para você fazer o resultado correto da sua empresa. Para você chegar lá na planilha de DRE, que é a demonstrativo de resultados do exercício, e alimentar a sua planilha de modo que te dê as informações corretas, certas aí da sua empresa, tá? Porque não faz sentido você ter uma empresa para você levar prejuízo, para você ficar devendo, para você ficar esquentando a cabeça. A empresa tem que dar lucro, tá? Então, não negligencie a sua empresa, tá? Você negligenciar a sua empresa pode te custar muito caro. Pode te custar o seu emprego, pode custar a sua empresa. Muitos empresários abrem uma empresa com a economia de uma vida inteira, né? Então, se não tiver esse tipo de organização, você imagina só suas economias inteiras indo embora por erros simples, né? Que é não ter atenção nisso, não ter uma base de dados aí com as suas despesas fixas, despesas variáveis, não conhecer o seu CMV, né, que é importante. Às vezes a empresa ali vende 50 mil e quando você vai ver é 40 de mercadoria, ou seja, 80%. É muito, um custo da mercadoria vendida altíssimo. E aí tá lá, a empresa vendendo pouco e estoque atolado de mercadoria, muitas vezes mercadoria que não vende, né? Então a gestão de uma empresa, pessoal, não é só isso, né? Não é só números, não é só despesa, não é só receita, né? Envolve muita coisa, envolve estoque, envolve pessoas, né? Mas isso aí é um papo para uma outra hora, né? Tem vídeos aí no nosso canal falando sobre isso, tá? Então, mas aqui o nosso foco são as despesas fixas, tá? Então,
Tenha cuidado aí com as suas despesas fixas, principalmente, tá? Com as despesas fixas, porque as variáveis elas variam conforme a venda. Não que você não deva ter atenção, tem que ter atenção também, mas as despesas fixas, tenha controle sobre elas, tá? Estão aumentando? Olhe, tente negociar, tente cortar alguma coisa para elas diminuírem, tá? Porque é aí que você pode estar errando, tá? O seu Prolabore, principalmente, tem um Prolabore fixo, tá? Não use o seu caixa como um caixa eletrônico, tá? Tenha o seu Prolabore fixo ali nas suas despesas, tá? Assim você vai saber quanto a sua empresa está produzindo, quanto a operação dela está rendendo ou quanto a operação dela está dando prejuízo, tá bom? Pessoal, isso aí, esse foi essa foi uma aula de despesas, tá? Despesas fixas, variáveis, CMV, um plano de contas também resumido. Espero que vocês tenham entendido aí legal e volto a convidar, né? Amanhã, não sei quando você vai estar vendo essa aula, mas vai ser amanhã terça, tá? A partir das 20 horas, no Instagram e no YouTube. Uma aula mão na massa, tá? É uma live mão na massa sobre isso, sobre despesas fixas, variáveis, CMV e o plano de contas, tá? Possivelmente vai ficar gravado, então você olhe lá, tá? Pessoal, obrigado e até a próxima, a gente se vê. Tchau.